varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, também na rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, Varela Show, das segundas às sextas-feiras. Contamos com nosso querido público. Hoje nós continuaremos a nossa tarefa atual. Nossos vídeos, os assuntos são diversos, variados. No momento o assunto é religião. Nós estamos realizando a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, em todos os seus livros, capítulos e versículos, e levando todas as informações possíveis para o nosso querido público, incentivando assim a leitura do livro sagrado. O livro por excelência jamais foi contestado, a Bíblia Sagrada. Nós chegamos aqui no Antigo Testamento, na parte do livro da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento, livros proféticos. Hoje nós continuaremos a leitura do livro do profeta Zacarias. É o livro número 40 da nossa contagem geral no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada, entre os livros proféticos, né? Zacarias, Deus continua presente. Ainda na sua primeira parte, né, do livro de Zacarias, reconstruir o povo de Deus. No seu quarto assunto, o presente em vista do futuro, né? No seu capítulo 7, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 7, em todos os seus 14 versículos. Primeiro tópico, justiça em primeiro lugar. Segundo tópico, primeiro e único tópico no capítulo 7 do livro do profeta Zacarias. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 7, versículos 1 a 14. O capítulo 7 conta com 14 versículos, né? Estão em curso os trabalhos de reconstrução do templo. Uma comitiva é enviada aos sacerdotes e profetas para perguntar, repetindo, se ainda é necessário continuar fazendo luto e jejum pela destruição de Jerusalém e do templo. A resposta está em capítulo 8, versículos 18 e 19. O jejum e o luto devem ser substituídos pela festa. Um redator, seguindo o espírito de Isaías, capítulo 58, versículos 1 a 14, introduziu os versículos 5 a 14, mostrando que o verdadeiro jejum que Deus espera e exige, repetindo, é a justiça social e o amor ao próximo, a começar pelos marginalizados. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando as explicações do livro do profeta Zacarias, livro profético, está entre os livros proféticos, é o número 40, no Antigo Testamento, na Bíblia Sagrada. Ainda na sua primeira parte, né, como já falamos, reconstruir o povo de Deus. No seu quarto assunto ainda, o presente em vista do futuro, capítulo 8, livro do profeta Zacarias, né? Capítulo 8 conta com, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 8 conta com 23 versículos, exatamente. Primeiro tópico, promessas. Então, primeiro e único tópico do capítulo 8 do livro do profeta Zacarias. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 8, versículos 1 a 23. Versículos 1 a 23, repetindo.
Temos aqui um conjunto de oráculos de encorajamento. São 10 promessas que dão força para enfrentar o futuro. Desse modo, o profeta procura estimular os construtores desencorajados diante das tarefas que devem realizar. Todavia, os oráculos também anunciam para o futuro a nova aliança que se estabelecerá entre Deus e os homens, entre parênteses, versículo 8. Por outro lado, o texto também frisa que o futuro a ser construído depende da prática da justiça no presente, entre parênteses, versículos 16 a 19. Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos continuando. A leitura do livro do profeta Zacarias, livro número 40 do Antigo Testamento. Deus continua presente. Agora, na sua segunda parte, iniciamos agora a leitura da segunda parte do livro do profeta Zacarias. O povo de Deus dentro da humanidade. Primeiro assunto, o novo povo de Deus. Capítulo 9 conta com 17 versículos. Primeiro tópico, a marcha da palavra de Javé. Segundo tópico, o Messias justo e pobre. Terceiro tópico, o instrumento de Javé. São 3 tópicos no capítulo 9 do livro do profeta Zacarias, livro profético número 40 do Antigo Testamento. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 9, versículos 1 a 8. Em 332 a.C., o exército de Alexandre Magno se apodera de cidades ao norte da Palestina e de toda a região filisteia. O profeta convida a comunidade judaica a ver nisso a mão de Deus, o qual julgará os povos opressores. A terra prometida, Javé a libertará das cidades rivais que a circundam e reunirá os inimigos. Depois de os purificar, os integrará, repetindo, no seu povo. Desse modo, Javé vai refazer o reino prometido a Davi. Versículos 9 e 10. Alexandre Magno é um instrumento de Deus, mas não é o Messias que vai reunir o povo. O projeto não será realizado mediante o poder opressor e a força militar, mas através da ação do Messias, cuja característica fundamental é a justiça e a solidariedade com os pobres. O Messias construirá a paz, isto é, a vida plena para todas as nações chamadas que são a fazer parte do povo de Deus. Segundo Mateus, capítulo 21, versículos 4 a 9, Jesus é a realização plena deste anúncio. Versículos 11 a 17. Como Javé irá realizar seu projeto na história? Primeiro, libertará seu povo. Em seguida, vai torná-lo instrumento de sua ação na história. Através do seu povo, Javé julgará a nação opressora, entre parênteses, nesse tempo, os gregos, a fim de realizar o projeto de liberdade e vida. Glória a Deus, aleluia, amém.
Continuamos aqui a leitura das explicações do livro do profeta Zacarias, o livro número 40 do Antigo Testamento, na nossa contagem geral, livro profético. Capítulo 10, ainda na segunda parte do livro do profeta Zacarias, o povo de Deus dentro da humanidade, no primeiro assunto ainda, a marcha da palavra de Javé. Capítulo 10 conta com... vamos ver aqui quantos versículos, 12 versículos. Capítulo 10, primeiro tópico, empecilho para a libertação. Segundo tópico, o novo êxodo. 2 tópicos no capítulo 10 do livro do profeta Zacarias. Vamos às explicações do mesmo. Capítulo 10, versículos 1 e 2. Para ser libertado, o povo precisa sair da alienação. O povo tenta dominar a natureza e prever os acontecimentos da história, recorrendo a ídolos e processos de adivinhação. Por isso, acaba iludido e perdido. O profeta mostra que Javé é o único Senhor que governa a natureza e a história. Capítulo 10, versículo 3 a capítulo 11, versículo 3. O profeta critica os reis estrangeiros e as autoridades nacionais que se aliam com eles para oprimir o povo de Deus, entrever a ruína da força e riqueza deles. A história do povo recomeçará quando Javé o libertar de toda a escravidão. Com esse novo êxodo, o povo reencontrará a liberdade e vida, e os impérios humanos serão destruídos. Vamos para o capítulo 11, já iniciamos aqui, né, até o versículo 3. O capítulo 11, ele faz parte ainda da segunda parte do livro do profeta Zacarias, o povo de Deus dentro da humanidade, no seu primeiro assunto ainda, o novo povo de Deus. O capítulo 11, ele conta com, vamos dizer aqui, 17 versículos, 17 versículos, e vai até o versículo 3, né? A partir do versículo 4, né? Já é o segundo assunto, o novo pastor do povo de Deus, né? Segundo assunto. Então, o capítulo 11 é o primeiro tópico, já no segundo assunto, ovelhas e pastores. O único tópico do capítulo 11. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 11, versículos 4 a 17. Antes do exílio, os governantes de Israel, entre parênteses, pastores, não se incomodaram com a miséria e opressão exercidas pelas grandes potências contra o povo, entre parênteses, ovelhas vencidas, repetindo, vendidas e levadas para a matança. Ao contrário, tiraram proveito disso, entre parênteses, fiquei rico. A consequência foi a invasão do país e a destruição de Jerusalém e do templo, o exílio e a dominação babilônica. Javé agora quer ser o bom pastor que reúne as ovelhas, entre parênteses, 2 bastões. Mas o povo mesmo entrou em crise de fé e, embora percebendo que sofreu castigo por sua negligência, não se importa mais com a aliança e não retribui a bondade de Javé, entre parênteses, pagamento irrisório. De novo, a consequência desastrosa, a unidade e fraternidade se tornam impossíveis e, portanto, a situação de opressão continua. Glória a Deus, aleluia. Voltaremos no nosso próximo vídeo com as explicações, continuação das explicações do profeta, do livro do profeta Zacarias, o número 40 do Antigo Testamento, a Bíblia Sagrada, nossa contagem, livro profético, no seu capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Minhas felicidades, até lá.